Graças a Deus por mais este precioso momento que estamos tendo para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Com muita alegria, eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração e antes de ler eu quero desejar a grande paz, a doce paz do Senhor para a tua vida, para a tua família e também tudo aquilo que Deus tem confiado a você. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, eu quero ler 5 versículos da palavra de Deus do Evangelho de João, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, amados, a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara a seus irmãos ou às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água, ou colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eu quero repetir o versículo 3. Sabendo este, ou seja, o próprio Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Amado Deus, eu quero neste momento submeter a Ti, Deus, a minha vida, a minha mente, meu coração, e me submeter à Tua palavra, Deus. Eu desejo que esta palavra, Deus, toque a cada pessoa que está comigo, ó Deus, e que ela seja muito abençoada com o toque de Jesus também na sua vida. Deus, que seja um momento para cura, um momento para libertação, um momento, ó Deus, para manifestação da Tua glória. É o que eu declaro, Deus, tanto na minha vida como na vida de todos que estão comigo a partir deste momento. Graças a Deus. Nós vamos então para esta reflexão e no final estaremos fazendo uma oração. Portanto, permaneça comigo, nós não vamos demorar. Eu gostaria que você aproveitasse bem esta palavra. Amados, eu vou dar um título a esta mensagem, né? Como é que Jesus nos ama? Você sente amado pelo Senhor? Você já parou para refletir nisto? Você já parou para pensar nisto? No amor dele, na capacidade deste amor, do que ele foi capaz de fazer e continua fazendo na nossa vida? Esses 5 versículos que nós lemos aqui de João 13, esta é a introdução. Esses 5 versículos é a introdução de um conjunto de 5 capítulos do Evangelho de João, que é considerado pelos estudiosos da Bíblia, já desde os primeiros séculos, como o mais confortador trecho da palavra de Deus. Se você quiser conferir, faça isto. Leia do capítulo 13, vai até o capítulo 18,
você vai realmente ser muito edificado e você vai perceber que esta porção da palavra de Deus, neles se narram coisas que nenhum dos outros evangelhos registrou, dos evangelistas registraram, conforme está nesses 5 capítulos. E aqui, amados, encontramos Jesus nas últimas horas antes da sua morte. E a palavra de Deus vai nos mostrar em Lucas, no capítulo 22, 44, que quando começa esse processo final, quando Jesus está ali aguardando ser apanhado pelos homens, né, pelos seus inimigos, né, pelas autoridades, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, lá no Getsemane, no Monte Getsemane, orando, foi tão forte a sua agonia que ele passou a suar gotas de sangue. Foi uma das maneiras que Jesus verteu seu sangue para poder nos purificar de todo o pecado. Lendo então estas porções, esses capítulos, algumas coisas nós podemos sondar, outras não. Sabemos, contudo, que apesar da tensão do momento, o Senhor Jesus continuava voltado para os seus discípulos. O que eu quero dizer aqui, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, é que diante daquilo que Jesus sabia que o aguardava, era tão tenso todo aquele sentimento que Jesus só, no orar em relação àquilo que ele ia enfrentar, foi tão forte a sua agonia que ele já começou a suar gotas de sangue. Então eu quero neste momento andar com você, aprendendo com Jesus algo muito forte nesta palavra. E nós vamos encontrar aqui uma expressão, no primeiro versículo, que o amor de Jesus para com os seus discípulos, que não é diferente também para conosco, ele é um amor que não vacila. Apesar de todas as circunstâncias, da aflição, da angústia, daquele estado de pressão maligna, Jesus, ele não mudou, Jesus continuou atento a todos os cuidados com os seus discípulos. E uma primeira consideração da nossa reflexão, nós vamos aprender que Jesus amou os seus em circunstâncias adversas. Que tremendo isso, amado, que lição e que confiança isso nos traz. A expectativa do sofrimento, que viria, não conseguiu desfocar a sua atenção do cuidado daqueles que lhe foram confiados. Jesus estava atento ao que aconteceria com ele, como seria a trajetória desde aquele momento até o momento final da crucificação. Apesar de tudo isto, Jesus não perde o foco da atenção e do cuidado para com aqueles que o Pai havia lhe dado como seus discípulos. A expectativa do sofrimento que viria também não tornou Jesus revoltado ou amargurado, e nem tampouco mudou o seu humor. Jesus não tornou agressivo para com seus discípulos. Para você entender o que eu quero dizer, é que quando nós estamos passando por qualquer dor ou qualquer infortúnio da nossa vida, o que a gente não quer é ouvir conversa alguma, o que a gente não quer é que ninguém se ocupa da gente.
A gente quer curtir sozinho aquela dor, aquele sofrimento. E isto não aconteceu com Jesus. Apesar de tudo que estava pesando sobre ele, o pecado da humanidade, o pecado mais terrível cometido por um ser humano, não mudou o humor de Jesus Cristo. Jesus se manteve em equilíbrio o tempo todo, tendo noção de tudo que estava acontecendo com ele e também à sua volta. Oh, meu irmão, a nossa capacidade de pensar, ela, nesse aspecto, fica a desejar. E a gente não é capaz de atingir o ponto forte do que foi aquele tempo para o nosso Senhor Jesus. Ainda, a expectativa do sofrimento não fez com que Jesus se tornasse melancólico, né? Como que retraído, chamando atenção para a sua dor. Não. Jesus, ele não mudou a sua postura. Ele se manteve em pleno equilíbrio. Ele sabia de tudo que iria acontecer com ele, mas ele não perde o controle. Aleluia, aleluia, né? Na verdade, Jesus, o nosso Deus, a Trindade excelsa, nunca perde o controle de nada. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e nada foge da capacidade do nosso Deus. Diante dessas considerações, como é que a gente consegue ainda, olhando para Jesus? Eu consigo ver Jesus aqui, o médico dos médicos, né? Aquele que tem a provisão, aquele que tem solução. Agora, este médico, ele está ferido. Então, Jesus aqui é o médico ferido que cuida da dor alheia enquanto carrega a sua própria dor. Isso é forte, meus queridos. Isso é muito forte. A causa desta atitude foi simplesmente a sua dinâmica interior de estar sempre voltado para os outros e não apenas para si mesmo. E aqui a gente entende aquele convite amoroso, terno de Jesus, quando ele disse, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu quero aliviar você do seu sofrimento. Ele passou pelo teste, foi aprovado. Nós é que somos reprovados nos testes e nas provações. Mas o nosso Senhor Jesus, ele continua com o mesmo cuidado. E ele faz, querido, minha querida, este convite para você. Você que está aí, quem sabe, achando que está sozinho, com uma enfermidade que talvez está te desafiando a medicina. Você chegou a ter uma notícia de que você está com uma enfermidade que só uma intervenção de Deus é que pode te livrar dela. Eu queria que você olhasse para Jesus e recebesse este convite dele para você correr para os braços dele. Quantos cristãos, né? Quantos de nós perdemos a força da vida, já sofrendo com antecipação, perdendo até a chance de ser uma bênção na terra, pelo fato de estarmos continuamente girando em torno da nossa própria vida. A gente perde de ser bênçãos, a gente perde a bênção de Deus, porque as circunstâncias, não é isso, adversas, ela nos desfoca do Senhor, quando deveria ser o contrário, né? Não desfocar, mas focar no Senhor. O Senhor Jesus, o tempo todo, ele estava focado na cruz.
o seu destino final. E Jesus encara a cruz com toda a crueldade da cruz e da ação dos seus inimigos. Jesus, ele entra nas vias dolorosas e sempre sabendo, o meu alvo, eu tenho que vencer aquela cruz. Essa deve ser também a nossa expectativa. Eu vou vencer essa enfermidade, essa dificuldade, eu vou vencer. E você olhar para a vitória e focar na vitória e não focar na circunstância. Amém? Você consegue entender isto? E eu quero te dizer que Jesus, ele nos ama na situação em que nós nos encontramos. Ele nos ama. Ele não tirou os seus olhos de nós. Então olhe para Jesus, olhe para Ele. Uma segunda consideração nesta palavra, ainda no versículo 1, nós vamos ter esta expressão, que Jesus amou os seus incessantemente até o fim. Que coisa maravilhosa! Esse também deve ser o meu e o teu desafio. Amar ao Senhor, independente da dimensão do desafio que eu estou enfrentando. Amá-lo incessantemente. Amá-lo mais do que o desafio que está diante de mim. Essa deve ser a postura de cada um de nós. Quando nós amamos mais ao Senhor além das circunstâncias, com certeza, meu amado, minha amada, você vai vencer com mais facilidade. Jesus, ele sabia que dentro de mais algumas horas, naquela mesma noite de quinta-feira, Jesus sabia que todos aqueles homens, os seus discípulos escolhidos por ele mesmo, iria abandoná-lo, ainda traí-lo e mais ainda negá-lo. Que situação! Jesus sabia que ele ia, além de enfrentar o sofrimento, a tortura, ainda a cruz, ele sabia que ele não poderia contar com a companhia dos seus 12, os próximos escolhidos por ele. Você já pensou, meu amado? Você tem um apoio, né, humano, e você às vezes coloca a sua confiança no humano, nas circunstâncias humanas. E com certeza, tudo que vem do homem é falho e irá falhar. E Jesus sabia, já de antemão, que ele ia sofrer o abandono, ia ser traído e ainda ser negado. Ele sabia que no final da história, ele teria que enfrentar sozinho mesmo. Mas mesmo assim, não deixou de amá-lo aqueles que iriam proceder destas formas. O que nos ensina isso? Que o amor de Deus não é mutável. Deus não muda por causa de circunstância alguma. O amor de Deus não é mutável de acordo com o humor do momento, como o é o do homem. Não. O amor de Deus, ele é eterno e permanente. Glória a Deus. Jeremias, o profeta, no capítulo 31 do seu livro, versículo 3, ele está dizendo isso: de longe se me deixou ver o meu Senhor dizendo, com amor eterno, Jeremias, eu te amei, com benignidade te atraí, ainda te edificarei e te adornarei. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo, através do profeta Jeremias, né, que apesar do que somos, apesar das nossas fraquezas,
da nossa forte possibilidade de negá-lo, até mesmo de entregar, como diz o ditado popular, entregar as pontas. O Senhor está dizendo, olha, apesar de você, o meu amor por você, ele não muda. Que coisa mais extraordinária. Esse amar até o fim, queridos, significa amar de forma completa. O amor de Jesus foi intenso, ao ponto, querido, de produzir mudanças significativas e permanentes na vida daqueles homens. A gente sabe que apesar de todo aquele processo de negação, de abandono e de traição, esses homens foram transformados pelo poder de Deus e morreram em defesa da sua fé do Senhor que havia chamado. Amar até o fim significa também amar até que todas as deficiências do caráter do amado sejam derrubadas pela força do amor. Você já imaginou isso? O amor de Deus para conosco vai até que todas as deficiências do nosso caráter sejam derrubadas por força do amor dele para conosco. Que obra extraordinária é esta? E outro princípio, queridos, é que em Cristo Deus nos amou antes que o amássemos, antes da fundação do mundo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, ali tem uma expressão que Jesus fala quando ele está orando, que ele é amado do Pai antes da fundação do mundo. E que nele, eu e você também, somos amados antes da nossa existência. Então lembre-se que, apesar, um projeto tão extraordinário, Deus, na sua onisciência, ele sabia, das escolhas que nós faríamos. Mesmo assim, Deus, ele não deixou de executar esse projeto, porque ele nos ama. O amor de Deus em nos ter, em ter a nossa existência para a glória dele, superou qualquer dificuldade que o homem seria capaz de gerar em relação a Deus. Deus, ele sabe de antemão as falhas que nós vamos cometer, ou que possuímos dentro de nós. Mesmo assim, nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Por isso, amado, não sei se você já chegou a ouvir uma afirmação mais ou menos assim: você está banido da face do Senhor. Tem pessoas precipitadas que às vezes fazem determinadas afirmações para o seu próximo, diante de uma situação forte. Você já está banido, não tem mais jeito para você. Deus já te esqueceu. Não aceite esta mentira, não aceite esta afirmação, porque isto não é verdade. Enquanto há vida, há esperança para o pecador. Enquanto há vida, há esperança de salvação. E pode, meu irmão, ter certeza disto, que enquanto você está tendo vida física, a oportunidade de você ser salvo e ter um encontro com o Senhor, ela é 100% possível. Você só precisa lembrar, não se esquecer disto, que o tempo da salvação de Deus para o ser humano é enquanto dura a vida física. Desde a sua concepção ao momento do seu último respirar, fisicamente,
Esta é a oportunidade, esse é o tempo da tua salvação. Você só não pode acreditar nessas mentiras religiosas, né? Que às vezes a pessoa morre e depois fica naquela confiança que depois a família vai interceder, vai fazer súplica e vai mudar. Eu lamento te dizer que depois que Deus corta o fiozinho de prata, ou seja, a existência física, ali sela o destino do ser humano, ou para Deus, ou para a condenação eterna. Depois da morte física, a esperança se encerra. Hebreus 9, versículo 27, você pode conferir aí na sua Bíblia. Como discípulos de Cristo, devemos aprender a amar o próximo de forma tão profunda e completa como nós fomos amados pelo nosso Deus. Então, não seja precipitado. Aliás, ninguém de nós temos autorização ou qualquer base bíblica para poder sentenciar a vida de quem quer que seja. Esse poder pertence exclusivamente ao Deus Criador. E uma terceira consideração, ainda agora no versículo 4 e 5, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima de Jesus, o seu corpo, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, envolveu-se com ela, e depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus, no terceiro aspecto, ele amou os seus servindo-os. Jesus viu alguma necessidade que, por orgulho, não estavam sendo suprida na vida dos seus discípulos. E Jesus, então, passa agora a ter uma atitude ainda mais humilhante da sua época. Ele assume a posição de um escravo, de um servo, para lavar os pés dos discípulos. Jesus tomou para si uma função que ela era dada ao escravo mais insignificante de uma casa, que era lavar os pés, um serviço considerado humilhante, um serviço baixo. Com essa atitude, Jesus ensinou com isso que o amor, ele deve ser prático. Falar que ama é fácil, agora não é o que falamos, mas é o que somos e fazemos. Ele se manifesta em gesto de amor, pouco se incomodando com a posição social de quem o pratica. O Senhor Jesus Cristo, ele deu ali uma lição que serve por toda a nossa vida, a disposição de lavar os pés, ou seja, a disposição de ajudar ou de dar uma oportunidade para quem precisa. E Jesus estava com essa atitude, mostrando que entre os 12 não estava bem com todos. Jesus sabia que um daqueles 12, que era o Judas Iscariotes, filho de Simão, Satanás havia colocado no coração dele para ele entregar Jesus. E ele aceitou o desafio, com um beijo trair Jesus. E Jesus estava com aquele lavar dos pés, dando uma oportunidade a mais para Judas cair em si, se arrepender do mal que ele estava já determinado a fazer. E Judas não ouviu e nem tampouco aproveitou a oportunidade que estava sendo dado a ele. E não foi somente esta. Houveram outras oportunidades, mas Judas, ele não conseguiu entender quem era Jesus, o propósito da vinda de Jesus e o que Jesus queria fazer na vida dele.
Então Jesus assumiu a posição de servo, demonstrando com isso a verdadeira natureza do amor, querendo dar vida novamente para ele. Ah, meu irmão, quando eu amo meu irmão, eu também preciso amar com a disposição de servi-lo. Então, o que nós temos aqui? 3 situações muito específicas, para a gente aprender como é que Jesus nos ama. Então, nós aprendemos que Jesus nos ama, o amor dele não depende das circunstâncias. Ele nos ama em circunstâncias adversas. Em segundo lugar, aprendemos aqui nesta palavra que Jesus amou os seus, apesar do abandono, da traição e da negação, ele amou até o fim. Ninguém poderia dizer que não foi amado pelo Senhor. E por último, ele demonstrou este amor, lavando os pés, dizendo que ele veio para servir e dar a sua vida para o pecador. O trabalho e a responsabilidade de mim e de todos os pecadores é de reconhecer a ação e a obra de Cristo. E nós concluímos então essa reflexão dizendo que Jesus nos ama em todas as circunstâncias, independentemente do seu bem-estar pessoal ou de nossas falhas e limitações. O amor de Jesus por nós não sofre alterações, mas é constante e coerente e se manifesta em coisas práticas e palpáveis. Ele se dispôs a sofrer por nós e nos servir, mesmo tendo o direito de exigir submissão irrestrita de qualquer da sua criação. Independente daquilo que ele poderia fazer, ele abre mão disso e ele se esvazia plenamente para dizer: eu cheguei até você, minha criatura, e eu te convido, vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Aí eu quero encerrar perguntando: como é que amamos a Jesus? Quando é que eu manifesto meu amor? Só quando eu estou nos apertos? Quando eu estou numa tremenda necessidade? Ou temos a disposição de amá-lo sempre, independente se eu preciso de algo ou não? É uma resposta que você dá ao seu coração. Como é que você ama Jesus? Quando é que você corre para os braços do Senhor? Quando você entra em aperto? Então, começa se arrependendo disto, pedindo perdão da sua falha de amor para com aquele que tanto nos amou e deu a sua vida por nós. Eu quero orar por você agora. Meu irmão e minha irmã, o que agrada o coração de Deus é um coração quebrantado. Se quebrante diante de Deus. Corra para os braços do Senhor, não porque você tem uma necessidade passageira. Você deve correr para os braços do Senhor Jesus, porque a sua necessidade ela é eterna. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar nesta palavra e nos mostrar como é que Jesus amou. Meu Deus, Jesus em momento algum mudou seu humor, apesar de tudo. Como médico ferido, cuidou da dor alheia, enquanto ele carregava sua própria dor. Deus, a gente não consegue compreender a profundidade deste amor. Senhor, eu sei que o Senhor está alcançando vidas agora, curando, libertando, transformando, mudando as circunstâncias da vida dela. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu te peço isso, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós e desta pessoa, Deus, que está sofrendo, mesmo que ela não consegue te ver como deveria te ver. Manifesta nela o teu amor, para que os seus olhos espirituais sejam abertos
e passam a te amar, assim como o Senhor nos amou. Eu abençoo esta vida e declaro saúde para ela, declaro libertação para ela, ó Deus, de todos os males que vêm de fora, em nome de Jesus. Seja abençoada, receba a tua bênção e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.